Deus. Eu que sou grato por estar aqui, nessa igreja linda. Olha para teu irmão e diga assim para ele: olha, escolhe um aí do teu lado. Escolhe um, olha para ele, olha bem nos olhos dele. E diz assim: você é lindo. Quem gostou de ouvir isso, diga amém. Então dá uma salva de palmas por aquele que criou você, imagem e semelhança dele. Por isso você é lindo, porque você é imagem e semelhança do seu Criador. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero que quando a gente conclua essas 4 semanas, haja uma mudança, uma transformação, haja uma nova forma de pensar, mas principalmente de agir, de sentir em cada um dos que estão aqui, porque o que muda a história de uma pessoa é a mudança na mentalidade. Não é à toa que Jesus fala arrependa-te, ou arrependa-se, porque arrependimento, a palavra do grego para arrependimento é mudança de mentalidade. Acho que todo mundo sabe disso. O apóstolo Paulo sempre agiu dessa forma. E quando o pastor Edilson me convidou, para uma das quartas, e ele falou assim: eu preciso ainda de mais 3 pastores para as outras, eu digo: eu faço as 4. É porque, de fato, eu queria compartilhar um pouco do que, ao longo desses anos, o Senhor tem nos proporcionado na nossa caminhada, no nosso dia a dia, do que a gente tem visto, dos altos, dos baixos. Porque, sabe, irmãos, a gente acha que a gente vê uma pessoa em uma determinada posição, acha que a vida dela sempre foi naquela posição, mas não é. Não é. Todo mundo passa por altos e baixos. E o que você aprende quando você está no vale é que pode te levar para o topo. É o que você aprende quando está no vale. Muitas vezes o topo não te ensina nada. O que te ensina é a saída do vale até o topo. É aquilo que você aprende no seu dia a dia. E desde que eu comecei a meditar sobre o que compartilharia aqui, eu penso que Deus ele quer trabalhar em nossas vidas, mas de uma forma que nós trabalhamos junto com Ele. O trabalhar de Deus, ele não é um trabalhar no qual você não tem participação. Porque se fosse assim, seríamos como marionetes. Seríamos como, sabe aquelas marionetes que ele fica com a mãozinha assim, o bonequinho só faz aquilo que o artista, o ator faz, e na verdade não é. Deus ele trabalha em cooperação. Nós devemos trabalhar em cooperação com Deus. E Deus ele quer sempre o melhor para a gente. O melhor para a gente. Ele nos deu essa capacidade de transformar a nossa vida mediante o que Ele ensina e mediante aquilo que a gente aplica. Não adianta só ensinar, falar o que deve ser feito. Eu vi uma coisa tremenda essa semana, estudando sobre as raízes judaicas do cristianismo. Então, um estudo em espanhol. Então, o professor ele dizia uma coisa interessante sobre graça e sobre lei, que eu nunca tinha ouvido de ninguém. Ele disse: olha, a graça ela nunca esteve desassociada da lei, como muitos querem que entender, tempo de graça e tempo de lei. Não, a lei expressa aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, o que você deve fazer? E a graça expressa como Deus quer que a gente faça. Porque às vezes eu posso dizer aqui para você: olha, meu irmão, para que você possa prosperar, você precisa pegar o seu dinheiro e investir. Eu estou dizendo o que você tem que fazer. Mas você pega o dinheiro e você olha assim, aí entra na XP ou entra no seu banco mesmo. Qualquer banco desse digital tem isso.
ou você tem as opções que você tem aí de imóveis, disso, daquilo, um monte de coisa. Você pensa, mas como eu vou fazer isso? Aonde? Como é que eu começo? Em que lugar é que eu começo? Qual é o primeiro passo? E a graça é exatamente isso. É esse passo para que nós cheguemos ao centro da vontade de Deus. Ao centro da vontade de Deus. O que isso tem a ver com o nosso tema, com o que a gente está falando? Porque, lembre que eu falei que as 3 mensagens teriam o mesmo tema. Pense, seja e faça. Hoje nós vamos falar sobre ser. Então, se você, pegando o versículo base que eu utilizei, Provérbios capítulo 23, versículo 7, você vai ler assim. Provérbios capítulo 23, acho que muita gente deve saber de cor, porque como imagina no seu coração, assim ele é. É como, você pode pegar outras versões, assim, ó, como imagina na sua alma, assim como ele pensa, assim ele é. Por quê? Porque essa palavra que está ali traduzida por coração, ela pode ser traduzida também por mente, ela pode ser traduzida também por pensamento. A palavra que está ali é a palavra nefesh. E a palavra nefesh, traduzido literalmente, sem nenhum outro sentido, o sentido mais literal dela é a palavra alma. E a alma é o centro da existência do homem. O homem é basicamente a sua alma. Então veja só, como você pensa é o que você é. A palavra nefesh, ela é mais ampla do que o que a gente pode imaginar. Quando você encontra a palavra nefesh nas diversas traduções bíblicas, ela também pode ser traduzida por ser, por vida, por criatura, por pessoa, por apetite, por mente, por ser vivo, por desejo, por emoção. E é aqui que a gente vai entrar e se aprofundar, por paixão, por aquilo que respira, por a substância que faz existir. Olha só, tudo isso numa palavrinha que ali está traduzida para a gente por coração. Na semana passada, não sei se vocês lembram, que eu falei que essa região do homem tem tantos neurônios quanto essa daqui. Que o homem pensa também com o coração. E a emoção, ela está sempre associada ao coração. E a emoção, ela é o centro de força, de poder do homem. Imagine que tudo que você faz na sua vida, toda decisão que você toma na sua vida, ela tem uma emoção envolvida. Nada do que você faça não tem motivação emocional. Todas as coisas que você faz tem motivação emocional. A decisão de você estar aqui hoje, por exemplo, tem uma motivação emocional. A decisão de você comprar um bem tem uma motivação emocional. A decisão de você fazer qualquer coisa na tua vida tem uma motivação emocional. A questão é como a gente entende a aplicação dessas emoções em nossas vidas e como a gente identifica quais são as emoções que podem nos levar a uma posição boa, positiva, que traga bons resultados para a gente, ou que seja ruim. A forma como você lida com as emoções e a forma como você cultiva determinadas emoções é que vai fazer a grande diferença de quem você é. Porque você é a expressão de suas emoções. Você é a expressão do que você sente. Observe, pessoas que expressam boas emoções, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Você gosta de estar pessoas que as emoções que ela emana são depressões, são tristeza, são raiva, nojo? Ninguém gosta de andar com pessoas assim. Mas quando você vê que uma pessoa é sorridente, você vê que uma pessoa que ela emana
alegria, paz, receptividade. O que é que você quer? Você quer estar perto daquela pessoa. E assim como você quer estar perto daquela pessoa, significa que a emoção, ela tem um poder de atração. Emoções positivas, boas emoções, atraem coisas positivas, boas coisas. Emoções negativas, elas atraem coisas negativas. Se você cultiva emoções negativas, você vai atrair mais e mais coisas negativas para a tua vida. Se você cultiva boas emoções, você também vai atrair coisas boas para a tua vida. Então, conhecer sobre as emoções é importante. Porque, pastor, eu só devo... pastor, mas na igreja eu vou aprender só sobre coisas espirituais. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Hoje aqui você vai ver como é importante a emoção na vida do homem. E como até para você chegar às coisas espirituais, você precisa passar pelas coisas emocionais. Aliás, quando é que você sai mais, digamos assim, regozijado da presença? Quando a gente vai no encontro, né? A gente vai no encontro, aqui todo mundo já fez encontro? Tem alguém aqui que não fez encontro ainda? Alguém não fez encontro? Então não posso falar muita coisa, não. Não posso falar muita coisa, não. Mas se tem gente que não fez ainda, eu não posso falar. Né? Deixar para o encontro. Mas toda vez que você vem de um grande impacto emocional na tua vida, você sente algo bom. Positivamente, emoções positivas, naturalmente. O inverso também é semelhante. E quando o Fábio está aqui no teclado, ele é usado por Deus muitas vezes para te emocionar. E quanto mais você se emociona, mais você sente o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. É só emoção? Não, não é só emoção. Mas precisa passar pela emoção. É necessário passar pela emoção. A emoção, ela é algo que Deus deu ao homem para que o homem possa se relacionar com o mundo e fazer a conexão entre o espiritual e o mundo aqui presente. Então, queridos, saber lidar com a emoção é algo importante. Agora veja só. É interessante que a emoção, ela faz parte de uma área do homem que é chamada de alma. Alma. A alma do homem é formada pelos pensamentos, é formada pelas emoções e é formada pela vontade. Vontade. Observe que são sempre três coisas. Eu vou falar aqui sobre as três. Você quer ver o corpo do homem? Carne, sangue e ossos. A alma do homem é emoção, sentimentos, né? Emoção, mente e vontade. E o espírito do homem? Consciência, comunhão e adoração. Para você chegar lá, você precisa passar pelo... Olha só a triunidade. Você está percebendo a triunidade? Triunidade, espírito, alma e corpo. Cada um, três. E Deus é o quê? Pai, Filho e Olha a relação que existe entre as três coisas. E na neurociência, descobriu-se que o centro da alma humana, o centro de controle do homem, que é o cérebro, ele também tem três partes. Tremendo isso. O cérebro, ele é reptiliano, ele é límbico e ele é neocórtex. Vamos lá. Reptiliano, porque é aquele cérebro mais primitivo, ele é o responsável pela sobrevivência do homem. Ele se refere especificamente ao espírito. Porque o centro da vida do homem é o espírito. O homem, ele não é o corpo. Você não é isso daí que eu estou vendo. Você não é. Pelo contrário, o homem é o espírito que possui, o espírito que habita em um corpo e possui uma alma. O espírito, ele habita em um corpo e a partir
do corpo surge, da união do espírito com o corpo, surge a alma. Não é assim que está lá em Gênesis capítulo 2? E Deus pegou o pó da terra e soprou. E o homem se fez alma vivente. Então a nossa alma é o resultado do espírito habitando no corpo. Seus sentimentos, suas emoções e suas vontades são resultados do espírito habitando no corpo. Dentro da neurociência descobriu-se então que o cérebro reptiliano, que ele fica aqui assim, ó, nessa região, chamado também de hipotálamo, quem se lembra, estudou biologia lá no início vai lembrar disso. Ele é responsável pela sobrevivência do homem. Ali ele só tem duas funções. Duas funções. E essas duas funções estão relacionadas diretamente à sobrevivência do homem. Primeira função, que é a primordial, é uma coisa chamada fuga das ameaças. Quem te avisa se você está sendo ameaçado ou não é o seu reptiliano. Interessante que daí é que vem a fome, daí é que vem até o gordinho aqui. Você sabe que uma pessoa gordinha, porque que ela é carnal, isso tem muito a ver com a carne, é porque isso aqui, irmãos, é coisa do reptiliano, do cérebro primitivo, que ele tem medo. Isso aqui é uma reserva que o organismo faz, que o cérebro faz, com medo, sabe de quê? De faltar no futuro. Que incrível isso, né? Incrível isso, tremendo. Tremendo isso. Quando você controla isso, é que você consegue fazer ginástica. O medo, quando você controla o medo, é que você vai mudar as situações na sua vida. E a outra função do cérebro reptiliano, isso aí, pastor Edilson, aí dá uma salva de palmas para ele aí, quem tem visto. E já a outra função do reptiliano, né, do cérebro primitivo, em inglês croc brain, é prazer. É a busca pelo prazer. Isso também está relacionado à sobrevivência. É por isso, tem criança aí, fecha os ouvidos, as crianças, que sexo dá tanto prazer. É por isso que comer dá tanto prazer. Está entendendo agora? É porque isso é a outra função do cérebro reptiliano. Depois você tem o cérebro límbico, ou o sistema límbico, que é onde habitam as emoções. Aonde habitam as emoções, irmãos, ali é que está o centro de decisão do homem. Nós tomamos todas as decisões em nossas vidas a partir dali. O reptiliano captura e manda para lá. O neocórtex, que é o racional, captura e manda para lá. E lá você decide. E lá você toma o posicionamento. E lá, nas emoções, é que você toma o posicionamento. Você sabia que é nesse lugar que habita o amor? É nesse lugar que habita todos os sentimentos positivos que você possa ter? É aí no límbico, nessa região, a região central do cérebro. Eu tinha uma imagem aqui, mas eu acabei não trazendo. E finalmente, esses dois cérebros, os primeiros, o reptiliano, qualquer ser vivo tem. O límbico, somente até os mamíferos eles têm. Todos os mamíferos têm o sistema límbico. É por isso que cachorro cria afeição. É por isso que baleia cria afeição. É por isso que um gato cria afeição, porque eles têm a capacidade de amar. Porque está ali no límbico. Mas finalmente você tem o terceiro cérebro, que é o que é chamado neocórtex frontal, que é esse aqui, ó. Fica aqui nessa região. Esse daí só o ser humano tem. É esse daí que você raciocina. E é por isso que só o ser humano tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala justamente nesse lugar aí com você. E quando você consegue ser guiado pelo Espírito, você vai tomar todas as suas decisões de uma forma racional. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional.
Porque só o homem tem essa capacidade de raciocinar. Só o homem tem essa capacidade de se comunicar com o Espírito Santo. Para daí sim sobrepujar tanto o límbico quanto o reptiliano. Seres humanos que são guiados pelo límbico são seres humanos emocionais. Seres humanos que são guiados pelo reptiliano são seres humanos carnais. Aonde está o instinto do homem. Hoje, todas essas ideologias que tem por aí, aonde exalta o sexo como sendo o amor, estão exaltando o primitivismo do homem. Primitivismo do homem, trazendo o homem para o tempo das cavernas, se é que existiu esse tempo. Mas para o tempo onde ele não tinha essa capacidade de fazer as escolhas guiadas pelo Espírito Santo. Pastor, o que isso tem a ver com prosperar? Tudo. Porque a partir, irmãos, do entendimento de cada uma das suas partes, do seu ser, é que você tem a capacidade de mudar de um nível para outro. Veja só, você sobe de nível fora na sua vida exterior, quando você sobe de nível na sua vida interior. A capacidade daquilo que você pensa, ela se eleva a partir do momento que a capacidade de quem você é se eleva a partir do momento em que a capacidade do que você pensa, do que você sente, se eleva. Que tipo de sentimento você tem? Por isso que a Bíblia fala tanto em curar rancores, perdoar. Por isso que a Bíblia fala tanto em curar mágoas, em trazer essa força de libertação. Por quê? Porque essas coisas são aquelas que nos prendem no mais baixo dos níveis que o homem pode estar. Evidentemente que eu poderia trazer muito mais ensinos ainda sobre isso, mas o tempo não é suficiente. O que eu quero que você saiba, que a gente entenda, é o seguinte: é que existe uma luta constante, e isso não é um assunto novo, uma luta constante pelo controle das nossas emoções. Pelo controle das nossas emoções. Isso está retratado em Gálatas capítulo 5, versículo 17, quando diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Observe, você se lembra que eu falei do reptiliano e do espírito? O espírito racional, reptiliano, carnal, e no centro a alma, o que você quer. Aqui está o quê? É o tempo todo, uma luta entre seu instinto, o instinto que é um instinto que é voltado para fazer somente busca de prazer e fuga do medo, contra aquilo que é racional. O que é racional é difícil de fazer. Fazer ginástica é difícil. Juntar dinheiro é difícil. Arrumar um trabalho melhor é difícil. Estudar é difícil. Controlar os desejos que vão te levar lá na frente para o erro é difícil. Ouvir a voz de Deus é difícil. Irmãos, entender isso é que vira a chave na tua vida. Entender as emoções dentro de você é o que vira a chave na tua vida. Entender como a carne pode afetar as suas emoções, como os desejos exteriores podem afetar as suas emoções e te levar para uma vida ruim, cheia de privações, cheia de dificuldades. É difícil. Eu quero falar, basicamente, agora um pouco mais sobre emoções. Para que você comece a identificar emoções, e você saiba identificar quais são as emoções positivas ou negativas. E você consiga saber controlar isso. Você sabe por quê? Porque na hora que você souber controlar isso, você vai ver como que... Você sabe como é aquela coisa assim, passe de mágica, entre aspas, não existe isso. Mas as coisas começarem a mudar de repente. Você sabe quando você
percebe, outro dia eu estava falando com minha esposa, a gente via de um momento difícil, e a gente estava almoçando outro dia num restaurante bem caro, né? E aí a gente, lembrando que parecia ser difícil pagar aquela conta, mas a gente estava ali e estava pagando. Que legal, né? Outro dia a gente estava com dificuldade para comprar comida dentro de casa. Aí hoje a gente está aqui almoçando num restaurante desse, que o preço do restaurante dava para comprar comida para uma semana para nossa casa. E aí a Bíblia diz que se me ouvirdes e me obedeceres, comereis o bem dessa terra. E a gente parou para pensar sobre isso, e a gente percebeu que aconteceu sem que a gente percebesse. Como? Mudando o nosso padrão de pensamento e mudando o nosso padrão de sentimento. Como é que eu reajo diante das situações? Como é que eu ajo diante das situações? Então, eu vou falar um pouco agora sobre isso, porque isso tem tudo a ver. Eu já falei quase 25 minutos e não cheguei nem na introdução, meu Deus. Mas vamos lá. A palavra que eu queria trazer para vocês, primeiro é a gente identificar quais são as principais emoções, a raiz das emoções, a emoção na sua raiz. Quais são digamos assim, as emoções mais básicas? Elas são 7. Elas são 7, as mais básicas. Você tem as emoções sensoriais, que é aquilo que você fala, que elas estão relacionadas aos sentidos. Mas você tem a base de todas elas. A base de todas elas, que é aquilo que ela vai expressar na sua face. Eu vou olhar para você e vou saber que tipo de emoção você está tendo. E que faz uma diferença gigantesca. Porque ela expressa pelo exterior. Que é o quê? É o que é? São a alegria, a tristeza, a raiva, a aversão, a surpresa, o medo e o desprezo. Você percebe quando uma pessoa está te desprezando pela forma como ela te olha. Não é verdade? Pela forma como está o rosto dela. Você percebe quando alguém está com nojo, quando você olha para a cara dela. Você percebe a tristeza de alguém, quando você olha para... Essas são as emoções que são chamadas de emoções raízes. As raízes. O que a gente precisa entender? Quais são aquelas que a gente precisa trabalhar e evitar? São as negativas. Por quê? O nosso rosto, a nossa face, vai expressar o nosso interior. Interior. O que há dentro de nós. Se lembre que o que está fora de você está relacionado ao que está dentro. Agora, ninguém tem absolutamente nada se ele não tem conhecimento de que tem. O ter não é um resultado de você conquistar, mas é um resultado de conhecer. Quando você conhece, você alcança. Se tiver uma herança e você não souber que essa herança existe, você jamais vai ter acesso a ela. Agora, se você descobre que você é o herdeiro de todo, o dono de todas as coisas, você sabe que tudo que existe aí é... O que é que a palavra de Deus diz? Que os céus pertencem ao Senhor e a terra Ele deu. Então, nós já temos isso. O que a gente precisa é saber como tomar posse disso. Como conquistar isso. As emoções estão relacionadas a isso. Então, queridos, três coisas importantes sobre as emoções. Primeiro, que ela pode ser positiva ou negativa, como eu já falei. Segundo, é que elas produzem comportamentos. E é aqui que faz a diferença. Há tempos atrás, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando começou a aparecer aqui no Brasil esse negócio de Forex, não sei se vocês já ouviram falar nisso, que é a paridade de moeda, você comprar moeda e vender moeda no mercado internacional. Tem muita gente que hoje é o, digamos assim, é o que hoje gerou os traders, né? Que hoje está muito na moda esse negócio de trader, tal. Então, eu conheço esse negócio já desde uns 20 anos atrás. Eu lembro que eu estava em Brasília e eu tinha $500. E esses $500 eu usava nesse Forex. E eu lembro que eu já sabia fazer a leitura dos sinais, tal. E eu fiz uma leitura certinha. Mas investi na direção errada.
Aí eu vi o meu dinheiro e todo, assim, em uma questão de 1 segundo, que era para ele triplicar, ele simplesmente desapareceu. Desapareceu, todinho. Naquela hora eu fiquei desesperado. Não era muita, $500 é 2.000 e pouco reais. Não é muito, não é um dinheiro que deixa ninguém pobre. Mas é um dinheiro significativo para você perder. Quem quer perder R$2.000 e 2.500? Ninguém quer. E há 20 anos atrás, 2.500 devia ser mais de 5.000. É? E foi um negócio ruim, terrível, terrível. Mas o maior problema não foi eu ter perdido, foi como eu me senti naquela hora. Porque aquilo causou em mim uma aversão a esse tipo de projeto, de negócio, que nunca mais eu fiz. Mas por isso o negócio não é bom? Não, é o que causou em mim que me tirou do negócio. Você está entendendo agora o que a emoção ela pode te gerar? O que a emoção pode fazer acontecer? Irmãos, ganhar ou perder está muito mais relacionado à emoção do que à ação. Porque a emoção é que vai produzir a ação. Se não tem uma emoção correta, tem uma ação incorreta. Se tem a emoção certa, tem a ação correta. Identificar e saber controlar e produzir e gerar as emoções certas vai te levar a tomar decisões corretas na tua vida. Saber dizer não para coisas que você sabe que não vão dar certo. E não agir pela emoção. Você sabe, a maior parte dos negócios que são apresentados hoje, eles vão direto na emoção. Quem já viu aqui apresentações de marketing multinível, de tudo isso, sabe disso. Certo? Primeira coisa que eles fazem é colocar logo um carrão, uma pessoa saindo, aquela... Aquilo ali é para mexer com o quê? Com sua... Porque sabe que dentro de você há o desejo de ter aquilo. Não significa dizer que você não vai ter. Pode sim. É resultado, mas você tem que saber que existe um caminho e tomadas de decisão na sua vida. Que as coisas não acontecem, mas elas acontecem sem você perceber. Sem você perceber. Crescer é uma questão de você estar atento ao que é agregado na sua vida todos os dias. Nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender. Existem 16 emoções. Eu falei de 7, né, primárias. Mas eu quero falar agora das 16 positivas, que são oriundas dessas primárias. Que são essas que geram mudanças que impactam a nossa vida. A última é a mais importante. Então, vocês vão ter que aguentar eu falar de cada uma dessas 16. De cada uma dessas 16. Tá certo? Vamos lá. A primeira de todas elas, apesar de... São 16, mas na verdade são 16 com mais 5. Que fala das sensoriais. Que eu acho que o pastor já ministrou aqui na igreja, ou foi só para os líderes. Só para os líderes. São as sensoriais. Elas estão relacionadas ao órgão dos sentidos. Essas 5 emoções que estão relacionadas aos órgãos dos sentidos, elas vão estar relacionadas ao que você percebe do mundo fora de você. Como elas agem no seu ouvir, no seu sentir cheiro, né? No seu toque, no seu olhar e na forma de você falar. Essas emoções, elas impactam a sua vida de uma forma mais direta. Mas elas são como se fosse a base de outras que são mais fundamentais. Eu vou deixar para o próprio pastor um dia aqui ministrar isso para vocês. Eu vou para as outras 15, até para a gente ganhar tempo, certo? A primeira emoção importante, ou melhor, a segunda emoção importante depois das 5 que ele está falando, é uma coisa chamada diversão. Diversão. Você sabia, irmãos, que quem se diverte trabalhando ganha muito mais, prospera muito mais do que aqueles que trabalham emburrados? Todo dia, quando você sair para trabalhar, seja lá o que você faça na sua vida, faça como se fosse uma diversão para a tua vida. Não
importa o que seja. Você já viu pessoas que estão varrendo a rua e eles estão dançando, eles estão brincando, eles estão se divertindo ali? Aquilo dali está sendo extremamente proveitoso na vida deles. Segunda emoção importante é a emoção da excitação. O que é a excitação? É você fazer motivado. Faça motivado. Lembre que tudo que você faz produz um resultado. Tudo. Você está mudando o mundo a cada ação sua. Aqui na igreja, quando você trabalha aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus que você dirige, na fruta que você vende, não importa. O que você faz está impactando a vida de alguém de alguma forma. Sinta-se excitado, motivado por isso. Terceira, não, porque eu falei, estou chamando quarta, considerando as 5, certo? Alívio. Tudo que você faz produz um alívio para alguém. Eu penso, assim, eu lembro de alguns anos atrás, eu tinha um produto que eu vendia na internet. Quantos depoimentos positivos que eu recebia daquelas pessoas me deixavam mais felizes. Por quê? Às vezes uma coisa que você está fazendo só pensando no dinheiro, na verdade está produzindo um resultado positivo na vida de alguém. O que você faz está sempre trazendo algo positivo na vida de uma pessoa. Você está vendo que você está criando um ambiente em volta de você? Cada emoção dessa que você gera, você está criando um ambiente positivo em volta de você. O quinto, maravilha. Quando você se sente assim, olha, essa semana eu recebi um depoimento de um aluno. Imagine só, irmãos, eu dou uma aula eu dou curso de teologia na internet, né? Então eu gravei e deixo lá gravado. Aí eu vendo bem baratinho. Aí o pessoal vem e me procura. Pastor, meu Deus, o senhor ensina coisas da Bíblia assim que eu nunca imaginava que tivesse. Você sabe como eu me sinto maravilhado com isso? Porque às vezes o que é comum para você, para outras pessoas é maravilhoso. Quando o Fábio abre a boca aqui, quando a gente ouve um Joel Pereira da vida, para eles aquilo é comum, é normal, é natural. Mas para a gente é maravilhoso. Quando eu vejo um depoimento como o de Reinaldo, e de outros aqui que eu já ouvi, uma história de vida fantástica, a história de pastor Edilson. Outro dia eu estava falando com ele no shopping, né? Mas quando ele fala que era cole e tal, aquela coisa toda, aquela história de onde ele saiu e aonde ele chegou, isso me maravilha. Sabe por quê, irmãos? Porque eu nunca tive dificuldade na vida. Meu pai nunca permitiu que isso acontecesse para a gente. Eclésio, mas espera aí, cara, você ganhou muito mais do que eu, você percorreu um caminho muito mais longo do que eu. Por quê? Porque você saiu de muito mais atrás. Você já viu aquela corrida de Fórmula 1, onde o cara larga em último lugar e chega em segundo? Aí o cara que larga na pole position chegou em primeiro. Não, quem foi o campeão foi o que largou lá atrás e chegou em segundo. Ele percorreu muito mais de caminho, muito mais dificuldade. Então, quando você maravilha-se com isso, isso gera dentro de você também algo que é transformador, né? Essa palavra aqui, queridos, ela precisa ser bem interpretada. O que eu vou dizer agora, porque isso não pode ser confundido com soberba, mas orgulho. Orgulho, não o orgulho da soberba, mas o orgulho do sentimento que você tem por você ser quem você é. Preste atenção, queridos. Quem você é tem muito valor. Você sabe que a maior parte das pessoas não chegam ou não conquistam nada porque acham que não merecem. E tem muita gente na igreja que ensina isso. Nós não somos dignos de nada, Senhor. De fato, diante do Senhor. Mas Ele nos fez dignos diante dEle. E a partir daí há uma virada de chave. Há uma virada de chave em nossa vida. Que essa virada a gente precisa entender. Aonde você está, Deus achou que você deveria estar. E Deus quer que você vá além. Que você conquiste muito mais.
O próximo, queridos, no termo no inglês, ela é bem complicado, porque diz assim, orgulho de tutor. O que é orgulho de tutor? Tutor é alguém que é um mentor de alguém, certo? Aqui, por exemplo, pastor Edilson é um mentor de cada um de nós, vamos dizer assim. Mas eu vejo ali Manuel, ele é o tutor de Joshua. Tiago é o tutor de Miguel, é de Giovana, né? O nome da outra, de Miguel, de Giovana. Veja ali, mamãe é a tutora de um bocado de... Chama ela de mamãe porque a Dilson chama assim, viu? Dona Marlete, né? Ela é a tutora de um monte de gente. Seu discípulo, você que tem uma célula, você é tutor dos seus discípulos. Sinta-se bem por isso. Sinta-se como... isso é interessante, você sabe por quê? Às vezes, essa é uma posição que traz tanta responsabilidade, mas é o que produz também, irmãos, uma mudança em nosso ser. Porque você sabe que existem pessoas que dependem de você. E quando você sabe disso, você se torna, ou deve querer se tornar, melhor a cada dia. Melhor a cada dia. Prazer. Aqui é interessante. Eu vou mudar aqui a palavra, como está escrito originalmente. Ele fala de prazer no prejuízo, mas na verdade não é esse o termo, não. O termo é entender que perdas geram ganhos. Toda perda gera ganho. Você se lembra lá atrás, mais cedo, quando eu falei dos $500? Aquilo gerou um ganho em minha vida. Por quê? Eu aprendi como não fazer. Diga assim, toda perda gera ganho. Então a gente nunca vai perder. Tem um cabra chamado Tony Robbins, eu não sei se alguém já ouviu falar nele. Tony Robbins, ele é assim, um grande mentor, inclusive mentor de presidentes dos Estados Unidos e tudo mais. Mas ele, antes de chegar lá, ele teve uma vida dura. O pai dele, ele perdeu cedo e a mãe era alcoólatra. E batia nele todo dia. Você sabe quando foi que ele descobriu que ele podia ser quem ele era? No dia que ele perdoou a mãe dele. Então ele entendeu que todo aquele processo que ele viveu na vida dele estava construindo algo para ele. Tudo que você viveu na tua vida construiu quem você é. Tudo que você viveu no seu passado, na verdade é uma plataforma que você está em cima dessa plataforma. E essa plataforma é que te leva, se você souber trabalhar ela na tua vida, ela te leva mais alto ainda. Cada vez que você entende isso. Eu já perdi minha conta aqui, mas eu estou falando. 7 só, então eu não trouxe 16. Eu falei 16, não sei porquê. É verdade. Amados, exaltação. Isso é um local onde Deus nos leva a partir de uma outra emoção que a gente desenvolve, que é humilhação. Quando você pega Filipenses capítulo 2, versículo 6, 5 em diante. Você vai ver como está relacionada a emoção. Versículo anterior, versículo 5. Haja em vós o mesmo que? Sentimento. Olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Haja em vós o mesmo que? Sentimento. Que também houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a... mas a si mesmo, de nenhuma reputação, tomado em forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Tem versões que diz assim, tá aí, ó. E achado em forma de homem, ele fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, você está entendendo qual é o processo da exaltação? Ele precede a humilhação. Você sabia que é um ato de humilhação da nossa parte estar aqui sentado ouvindo uma palavra como essa? Quando você diz assim, eu preciso aprender, você está se E quando você recebe isso com o coração aberto,
a produção interior na sua vida é maior ainda. É maior ainda. Quando você recebe essa palavra, quando você coloca essa palavra como ela sendo algo que traga significado, para a partir de hoje você ser diferente do que era há 1 hora atrás, isso muda em muito a sua história. Muda em muito a sua história. Ninguém consegue liberdade se não entender o que é liberdade. Ninguém consegue ter liberdade financeira se não entender o que é liberdade financeira. Porque liberdade financeira não é só ter dinheiro. Liberdade financeira é você ter a capacidade de definir o que o seu dinheiro e para onde o seu dinheiro vai. E não simplesmente fazer o que determina o que você faça com ele. Às vezes a gente se enrola tanto na vida, faz tanta coisa sem pensar, movido por emoções erradas, que a gente perde a liberdade financeira. Quando chega no final do mês, a gente tem uma fatura de cartão desse tamanho, a gente tem um monte de contas desse tamanho, a gente tem um monte de problema, e a gente percebe assim, meu Deus, eu queria um dinheirinho agora, para poder eu só planejar alguma coisa no futuro, e não consegue planejar. Por quê? Porque não tem liberdade financeira, porque as emoções estão sendo trabalhadas erradas. Quando você se humilha e aprende, é sinal de que a exaltação está vindo aí. Quando você entende que as suas emoções, elas definem as suas ações, e você começa então a trabalhar com consciência. Você se lembra que eu falei aqui quais são os 3 órgãos do Espírito? Consciência, comunhão e adorar. Então, com consciência, quando você tem consciência, você está agindo movido pelo Espírito. Quando você está sem consciência, você não está agindo movido pelo Espírito. Poderia falar aqui um pouco mais, eu estou vendo ali, acabou meu tempo. Zerou ali o cronômetro. Eu ia falar um pouco aqui sobre uma coisa chamada sequestro de amígdala, né? Que o sequestro de amígdala é quando você... A amígdala tem um trocinho que você tem aqui dentro do tamanho de uma ervilha, que quando ela é ativada, você perde a sua capacidade de raciocinar. Então, quando você tem esses entendimentos, você não permite mais que isso aconteça. Você sabe o que é que ativa a amígdala a esse ponto? Suas emoções. Suas emoções. Suas emoções. Portanto, queridos, se eu fosse fazer uma analogia, eu faria uma analogia da seguinte maneira: suas emoções são um elefante. E o seu raciocínio, o seu cérebro, a sua consciência é um menino. Agora, imagine, o menino, ele tem a capacidade de raciocinar, mas ele é pequeno, ele é fraquinho. E o elefante? Ele não tem a capacidade de raciocinar, mas ele é poderoso. Porém, um elefante diante de um rato, ele se assusta. Você é esse menino que precisa controlar esse elefante. E finalmente, queridos, deixa eu contar aqui direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem razão, com as 5 lá, 16. Tem razão, 16, 12, menos 1, você tem razão, 16. Então, eu vou te falar aqui sobre a última. A última, ela já foi expressada aqui. Mas ela é a que faz a grande diferença na nossa vida. É a gratidão. Tudo começa com a gratidão. Porque a gratidão é uma das coisas mais difíceis de se expressar genuinamente. Porque às vezes a gente até abre a boca para dizer que é grato. Mas às vezes a gente abre a boca para dizer que é grato na hora que dentro da gente a gente está com raiva. A gente está com emoções negativas. E a gente precisa entender o poder da gratidão. Olha aí, são mais 5 tópicos. Não tem mais tempo, mas vamos lá. A Bíblia fala em... mais 20. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha só o que é que Paulo fala. Em tudo seja grato. Tudo. E isso, irmãos, isso é algo que
digamos assim, dá um nó na nossa mente. Ser grato por coisas ruins. Mas se a gente não aprendeu que a perda traz ganho, a gente não aprendeu sobre tudo isso, então em tudo a gente deve ser grato. Porque olha o que está escrito lá, que é mais poderoso ainda, é porque essa é a vontade de Deus. Gratidão é expressar gratidão genuína, diga-se genuína, é a vontade de Deus. Expressar gratidão genuína é a vontade de Deus. Porque a gratidão, irmãos, é confiança. Quando você é grato a Deus por tudo na tua vida, você está dizendo para Ele, eu confio em Ti. Eu confio. Então, a gratidão, ela tem algumas produções. A primeira produção da gratidão, ou melhor, não é produção, é característica. A primeira característica da gratidão é a seguinte, é que ela depende de você. É você que escolhe ser grato. Gratidão não é uma coisa que toma a pessoa. Eu estou meio, agora estou me sentindo grato do nada. Não existe isso. Você decide isso. Você decide. Você olha, vê a circunstância, vê a situação, não importa qual seja ela, você vai lembrar de uma coisa, o Espírito Santo vai te lembrar, essa é a vontade de Deus. Mas Deus está ruim, mas essa é a vontade dele. Mas Deus está complicado, mas essa é a vontade dele. Mas Deus está me apertando, mas essa é a vontade dele. Obrigado, Deus. Sabe, irmão, Deus está falando com você que Ele quer te levar para um lugar mais alto. E Ele já está te dando sinais. Ele já está te dando sinais. Deus está falando para você que o tempo está acabando. Há um novo tempo. Há uma nova caminhada. Há uma nova etapa. Deus está falando com você o mesmo que falou para aquele povo que estava lá no Egito, lá debaixo do jugo de Faraó. É hora de ir para a promessa. Mas o povo gostando de lá. Ei, entenda uma coisa, a gente não fica no mesmo lugar a vida toda, não. Deus está sempre querendo te levar e nos levar para lugares mais altos. Então, agradeça. Agradeça, porque essa é a vontade de Deus. Segundo, gratidão ajuda a gente a combater sentimentos negativos. Toda vez que você agradece genuinamente, você vai sentir um alívio do seu interior. Já reparou isso, como isso é verdade? Isso é verdade, isso te liberta. Gratidão liberta. Diga-se, gratidão liberta. Terceiro, gratidão vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Porque, até faltou um agora, lembrei agora. A gratidão, irmão, revela contentamento. Contentamento é diferente de acomodação. Existe uma coisa chamada acomodação e outra coisa contentamento. O que é acomodação? É você se acomodar onde você chegou e não querer ir mais adiante. E o que é contentamento? É você ser feliz com o que você já conquistou. Mas não significa que ali seja a última conquista. Diga assim, tem mais conquistas. Eu vejo aqui Deus levantando grandes empresários. Eu vejo aqui Deus levantando homens e mulheres de poder e de influência. Eu vejo aqui Deus realizando objetivos na vida de pessoas. Eu vejo aqui Deus fazendo desse lugar um lugar de pessoas prósperas. Eu vejo aqui, nesse lugar aqui, pessoas que vão ter milhões de reais aplicados na Bolsa de Valores. Eu vejo aqui pessoas prosperando e com a visão clara e aberta de que Deus ainda tem muito mais o que fazer. Quem recebe essa palavra, diga amém. Gratidão ajuda a melhorar seus relacionamentos. Olhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Sua mulher brigou hoje com você, agradeça a ela.
Seu marido brigou com você, agradeça a ele também. Não fique só querendo, não. Mulher é assim, né? Estreitou, né? Fica aí. O pessoal pega aquela palavra de 1 Pedro 3,7 e acha que é só com o marido. É para um e para o outro ali. Não é só do homem que a oração não chega, não. Da mulher também não chega, não. Gratidão ajuda a melhorar os relacionamentos. Gratidão, irmãos, nos ajuda a parar de murmurar. Nos ajuda a parar de reclamar. Gratidão muda a nossa história. Esse é o sentimento que mais agrada a Deus. Esse é o sentimento que mais revela confiança em Deus. A palavra louvor, quando você louva a Deus, é uma expressão de gratidão. Porque a gente atrapalha muito a questão do louvor com a questão da adoração. Adoração você fala quem Deus é. Louvor você fala do que Deus faz. E quando você fala sobre o que Ele faz, você está dizendo para Ele, muito obrigado, Senhor. Louvar. Gratidão é algo, irmãos, que te eleva de patamar. Interessante. Tudo que Deus nos ensina na Bíblia, e principalmente quando Ele fala em cultuar a Ele, Ele quer culto para que a gente revele a nossa gratidão. Voltando a Romanos 12, que eu citei aqui, diz assim, ó, versículo 1. Vamos ler o que é que diz esse texto. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como agradável a Deus, que é o vosso culto. Ele está dizendo o seguinte, essas palavras aí. Ofereçam-me tudo o que vocês são, de uma forma racional. Eu estou preparando um estudo sobre lei e graça e a aplicação da lei, a aplicação das ofertas no tempo da lei e no tempo da graça. Porque tem tanta discussão sobre isso, e eu vejo as pessoas muitas vezes falarem sobre o fim do dízimo, que não tem mais isso, não tem mais aquilo. Eu quero dizer a você uma coisa, no tempo da graça você não tem que dar dízimo mesmo, não. Calma, pastor Adilson. Porque o tempo da graça é o tempo onde você revela a gratidão. Você não agradece a Deus com uma coisa que é imposta por um limite. Você agradece a Deus é quando você é capaz de fazer além do que é o limite. Quando Jesus ensinou uma parábola onde um servo que ele servia ao seu senhor, e ali ele terminou de falar, terminou de trabalhar, ele colocou a mesa do seu senhor, fez tudo e foi comer depois que o seu senhor tinha terminado, e ele ficou esperando do seu senhor um elogio. A palavra que o senhor dele disse para ele foi: servo inútil. Servo inútil. Fazer o que se manda nos faz inúteis diante de Deus. Fazer além do que se manda nos faz gratos diante de Deus. Olha, dizimar só faz bem para você, mas te faz inútil diante de Deus. Vá além disso. Você quer mudar a sua vida financeira?
Seja grato a Deus. E revele essa gratidão através de ações. É o que a gente vai falar na semana que vem. Ou melhor, no dia 28, que a semana que vem eu prometi meu pai essa semana, né? Mas ele vai estar aqui para a semana. Ele não pôde vir essa semana. Mas hoje eu queria fazer uma coisa com você. Deus me... Cadê o negócio que estava aqui? Aonde? Tá. Eu comprei hoje, vou consagrar aqui a Deus, esse óleo. Esse é o óleo de nardo. O óleo de nardo está relacionado à prosperidade por duas razões. A primeira razão, pelo valor que ele tinha, intrínseco nele. A Bíblia fala que ele valia 300 denários, um ano inteiro praticamente de trabalho. 300 dias de trabalho. Segundo, porque ele também é o óleo que revela gratidão. Então, eu vou ungir cada um de vocês com esse óleo nessa noite. Eu vou deixar um pouco do meu testemunho para o final, para a última ministração, mas Deus ele é capaz de mudar a nossa história com uma ideia. Sabe como foi que... Vou contar só um pedacinho hoje. Sabe como foi que Deus mudou a minha história? Olha só o que aconteceu. Eu estava numa situação difícil. Meu filho estava terminando o ano e eu precisava matricular ele no ano seguinte. Mas eu tinha que pagar o débito da escola daquele ano para isso. E eu não tinha como pagar. Aí eu fui até minha mãe. Disse, minha mãe, me ajude. Ela disse, o que é, meu filho? Meu filho está nessa situação. Eu preciso matricular o ano que vem ele. E eu não tenho dinheiro, eu estou devendo o ano inteiro da escola. Eu só paguei a primeira mensalidade. Já pastoreando. E como é que eles fazem lá, meu filho? Eles aceitam um cartão de crédito. Eles disseram, tá bom, toma aqui o seu cartão, o meu cartão, vá lá e pague e matricule seu filho. Eu peguei o cartão dela e fui lá na escola para pagar. Sentei diante do diretor, o diretor estava fazendo a reforma e disse, olha, Clésio, você vai nessa casa de material de construção e vai passar o cartão lá e vai me trazer o recibo do cartão. Passe esse valor, diga lá quantas vezes você quer dividir, tudo direitinho o que eles fazem. Aí eu fui lá na casa de material de construção, eu quero passar X valor aqui de tantas vezes. E passei e saí naquela tristeza horrorosa de lá. Horrorosa. Você não sabe como isso é frustrante. Eu acho que, não sei se alguém já passou por isso. Não. Mas foi muito frustrante para mim. Aí, quando eu vinha voltando, isso era em Gomadeira, o pessoal sabe que eu moro lá no Cabula, a escola ali perto dele. Aí minha esposa gosta muito de casas de produtos naturais. E eu estava para baixo, muito para baixo. Triste, uma emoção negativa terrível. Ela disse, Clésio, bora entrar aqui, que eu quero ver se tem tal coisa. Eu digo, mas mulher, pelo amor de Deus, eu estou aqui nessa situação, pedindo emprestado o cartão de crédito para pagar a escola. Você está pensando em comprar negócio de produtinho de chá, de não sei o quê. Bora, rapaz, bora aí. O pessoal já sabe como ela é, né? Foi, entrou. E entrou eu ali, cabisbaixo. Daqui a pouco eu olhei assim, tinha um trem ali, um negócio na vitrine da loja, que eu estava tentando aprender a vender na internet, e o negócio custava na internet R$197. Eu já tinha vendido uns 2, tinha ganho uma comissãozinha, mas era muito pouco. Só que o negócio que estava lá por R$7. Eu digo, será que é o mesmo? Aí eu disse, moço, vem cá, faz favor, pega esse negócio aqui para mim. Ele pegou, eu abri, olhei o saco, anotei todos os ingredientes, anotei quantidade, tudo e fui para casa. Cheguei em casa, eu olhei, quando eu vi, rapaz, é a mesma coisa. Aí bateu o quê? Uma emoção positiva. Eu digo, Rosângela,
A gente pode mudar de vida agora. E ela nunca... Tá, meu filho, tá bom. Eu aí voltei lá. Aí eu voltei lá. Voltei lá. Aí disse, moço, eu queria comprar esse produto aqui. Ele disse, quanto é que você vai querer? Eu disse, eu quero comprar seu estoque todo. Ele disse, mas como? Aliás, melhor. O senhor pode me dar o nome do seu fornecedor? Olha só. Por quê? Eu pensei, se ele está vendendo por 7, o fornecedor deve vender mais. Ele aí ficou me olhando assim, eu digo, moço, não se preocupe, eu não vou ser seu concorrente. Por quê? Porque eu vou vender isso na internet. Você vende aqui, eu vou vender na internet. E aí eu vi que o cara era crente. Eu digo, você é crente, né? Eu disse que ele sou. Eu sou pastor. Eu disse, que bênção, não sei o que, tá bom. Eu sei que finalmente ele pegou e me deu o telefone do fornecedor. Eu aí fui até o fornecedor. Quando chegou lá no fornecedor, era R$3,50. Aí eu fui comprar, disse, moço, eu queria comprar aqui esse chá por esse preço total. Disse, tá, tudo bem. Mas aqui eu só vendo o fardo. Eu digo, misericórdia, o fardo eu não tenho dinheiro, quebrado eu estava. Né? Disse, tá bom, mas quanto é o fardo? Ela, R$84. Eu digo, quanto? O fardo tinha 25, um custava 197 na internet. O fardo tinha 25, era 84. Um custava 197. Eu digo, que bênção. Tá, eu quero. Tá, comprei um fardo. Na primeira semana, eu fiz R$6.000. No primeiro mês, eu fiz R$14.000. Eu fazia assim. Eu comprava, eu anunciava, eu vendia e eu entregava. Aí eu contratei um serviço de correio para poder mandar. Vamos tomar o tempo. Eu me lembro que no terceiro mês eu estava pagando de correio para distribuir esse produto pelo Brasil. De correio, de fatura do correio, R$17.000. Era a fatura que eu pagava do correio. Só para entregar. Imagine quanto eu não estava faturando. Eu acabei o estoque de chá aqui em Salvador. Eu tive problemas, sabe por quê? Porque eu vendia tanto e aqui a cidade não tinha como me abastecer dessa quantidade de chá que eu vendia, o chá da vida. Mas eu lembro de uma coisa que mudou tudo. Foi quando eu recebi essa fatura. Quando eu recebi essa fatura, eu fiquei tão indignado, achando que a mulher tinha me roubado, que no mês seguinte a fatura caiu para 4. Depois caiu para 3. Depois caiu para 1. E simplesmente parou. Você sabe o que foi que eu entendi? Ali, o poder da emoção. E o poder da gratidão. Eu passei 2 anos tentando me recolocar. E depois que eu entendi que cada trabalho, cada coisa que eu faço e cada coisa que me sobrevém na vida é motivo de eu agradecer, eu tenho que agradecer, eu preciso agradecer de coração. As coisas voltaram ao normal. Eu não sei o que é que você está passando nessa noite. Eu não sei que dificuldade você está vivendo nesse momento. Eu não sei se você está no vale ou se você está no topo. Mas se você estiver no vale, é a hora de você agradecer. Se você está achando que sua vida está precisando de uma mudança, saiba que a mudança virá pelo poder da gratidão. A emoção que você tem que desenvolver hoje é a emoção genuína de você agradecer pelo teu salário, pelo teu emprego, pela tua família, pela tua igreja, pelo teu pastor, pelo teu líder, por cada situação que acontece na tua vida. Cada uma delas. E é por isso que eu vou te ungir hoje. Eu queria um louvor aqui tocando uma canção, que eles colocando o que vier no coração de vocês aí.